Dentro do que foi falado e que me chamou bem a atenção agora, para tentar dar uma continuidade e não apenas repetir o que o Diácono Jair já falou, é a questão do repouso, o repouso definitivo do povo de Deus. Então, o autor aos Hebreus usa no capítulo 4 essa questão e cita que Deus fez a sua obra aos 6 dias e ao 7º dia ele cessou de fazer a obra e foi ao seu repouso. Não porque ele precisava descansar, mas cessar a obra da criação. Então, ele vai usar agora Josué, que procurou e batalhou com o povo para entrar no repouso. E esse repouso era a Canaã terrestre. Então, quando nós analisamos a questão do repouso da Canaã terrestre, era uma promessa de Deus ao povo. Então, vocês têm uma Canaã para batalhar, têm uma Canaã para perseverar. E quando nós olhamos as batalhas de Josué, e Josué distribuindo todos os povos na terra de Canaã, nós vemos que eles não conseguiram conquistar a terra. Ou seja, a promessa feita por Deus, ela não foi alcançada. E o autor aos Hebreus diz isso, que todos esses homens, e eu já adianto Hebreus 11, eles batalharam pela fé, mas não alcançaram a promessa. Isso não é algo para deixar os irmãos desmotivados. Pelo contrário, Deus está usando aqui o autor aos Hebreus para dizer que ainda há um repouso. E esse repouso é o tabernáculo lá de cima, o tabernáculo de Deus, feito com maiores e melhores promessas por alguém que não era Josué. Até o nome é parecido, né? Que o nome Jesus vem de Josué. Mas o Salvador, que nesse momento não é Josué, é Jesus, encaminhou o povo pelo seu sacrifício. Não o sacrifício de animais, que Deus tolerou, mas não teve aquela completude. Então, os sacerdotes da antiga aliança, que depois logo de Josué ele vai entrar nos levitas e nos sacerdotes, eles não podiam aperfeiçoar o povo. E conforme o autor aos Hebreus, ele diz que só fazia comemoração anual pelos pecados. Porém, Cristo, mesmo à semelhança de homem, mesmo recebendo um corpo humano e fraco fisicamente e emocionalmente, ele batalhou pela fé dos que haviam de crer nele, venceu todas as vitórias, venceu o maligno, venceu o mundo, venceu a morte. E diferente dos levitas e dos sacerdotes da antiga aliança, que pereciam e precisava colocar o outro, e uma fila de sacerdotes, um único sacerdote e sumo sacerdote, que a Epístola aos Hebreus usa o Salmo 110, verso 4, e diz que ele é de uma outra ordem. E aí eu já vou em 2, 3, 4, 5 lições, dizendo que é a ordem do sacerdócio de Cristo. A ordem do sacerdócio de Cristo é usada através do tipo do sacerdócio do Melquisedeque, que não tem início de dias, não tem fim de dias, é na justiça de Deus, é batalhando pela paz. Mas algo interessante que o José Gonçalves usa é que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque também era rei. Ele era rei de paz, e nenhum dos levitas, nenhum dos sumos sacerdotes da antiga aliança eram reis. Apenas Cristo, que nem é levita, mas é da tribo de Judá, apenas Cristo ele é o sacerdote rei. Ele é o sacerdote rei. Tanto ele é aquele que se conduziu o sacrifício para perdão dos nossos pecados, e não só para cobri-los, mas como disse o profeta João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo tanto era o sacerdote como ele era o sacrifício. Então a sua morte inocente no lugar do outro, vicária, nos outorgou e nos deu a autoridade agora de sermos filhos de Deus. Então, após Cristo terminar a sua obra, também ele descansou. Cristo penetrou os céus e foi no verdadeiro tabernáculo, que o daqui de baixo é sombra do verdadeiro, como Deus disse a Moisés no Monte Sinai. Então, Cristo penetrou o verdadeiro tabernáculo, sentou à direita de Deus, e ele diz no Salmo, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, até que eu complete essa obra, né, na humanidade, essa obra de salvação. Então, a lição 4 está falando de 3 repousos. O repouso de Deus como figura para o repouso nosso. O repouso que Josué batalhou pela Canaã, mas Deus já havia dito a Moisés, Moisés, esse povo vai se desviar. Escreve logo aí a música do povo que vai se desviar, para protesto do povo. Porque Deus ele conhece todas as coisas, e como no capítulo 4, para mostrar os incrédulos e os desobedientes, e aqueles que creem e perseveram, ele diz que a palavra de Deus ela é como uma espada, penetra profundo. Então ele está dizendo, Deus conhece tudo. Então Deus no deserto ele não se irou com todo Israel. Diz o autor aos Hebreus que ele se irou com os incrédulos. E esses incrédulos eles pereceram no deserto e não conseguiram entrar a esse repouso. Então, o autor aos Hebreus ele vai discorrer por
um vasto, né, espaço da epístola sobre a ordem do sacerdócio de Cristo, né? Que o sacerdócio de Cristo ele foi perfeito, porque é um sacerdócio eterno, porque ele venceu a morte, é perfeito para retirar os nossos pecados, porque Jesus é santo, e ele é a autoridade das autoridades, ele veio do céu. De maneira alguma, os anjos, que não são filhos, mas são ministradores de Deus, que trabalham em prol de herdar a salvação, não poderiam fazer esta obra. E também porque todo sacerdote, como diz em Hebreus 5, ele é constituído de entre os homens. Daí a importância de Cristo ser um homem. Então, ainda trazendo um pouco a questão dos anjos, pelo contrário, eles serviram ao Senhor. Na tentação do deserto, onde Cristo por 40 dias foi tentado, diz a Bíblia, e vieram os anjos e o serviram. No Getsêmani, quando Cristo agonizava no seu sofrimento, na sua angústia para a nossa salvação, caminhando para a cruz, diz a Bíblia, e vieram os anjos e o consolaram. E no momento da vitória de Cristo, que é a ressurreição sobre a morte, vieram 3 anjos. Um retirou a pedra e sentou em cima da pedra, e outros 2 entraram dentro do túmulo. Então, é muito forte a exortação do autor aos Hebreus quanto à supremacia de Cristo. Já vimos aqui, já conversamos sobre a supremacia na palavra, ou seja, nos profetas, nos anjos, Moisés. Ele é superior a Moisés, porque ajudou Moisés, foi com Moisés, com Josué, como foi com Moisés, mas o repouso não foi completo. Aí ele exorta os cristãos daquela época dizendo, mas em Cristo, se vocês olharem para ele e perseverarem na obra completa do príncipe da salvação, aí vocês terão o seu repouso. Então, dentro dessa expectativa, ele mostra até a possibilidade desses cristãos que estão batalhando pela fé, deles apostatarem ou decaírem dessa graça e desistirem de perseverar, mesmo provando de uma tão grande salvação. Ele vai discorrer sobre o sumo sacerdote durante vários capítulos. Aí no capítulo 6 ele começa a falar que muitos agora vivem com uma expectação horrível de juízo sobre a sua cabeça, porque eles estão abandonando a fé para a qual eles foram chamados. Então, estamos caminhando agora para o capítulo 8 e 9, onde, falando da ordem do sacerdócio de Cristo, ele vai falar do sacrifício e da adoração. Então, tudo o que o autor aos Hebreus está falando na epístola é uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Aquilo que era velho, aquilo que vai ficar para trás, que não consegue nos aperfeiçoar, com aquilo que nos aperfeiçoa. Porque nós também somos templo e morada do Espírito Santo. E a obra de Cristo nos deu a condição de recebermos o Espírito. Então, quando ele fala sobre sacrifício, ele cita o tabernáculo aqui que Moisés construiu. E ele diz, eu não vou me deter aos detalhes lá no capítulo 9. Então, ele não vai falar o detalhe da porta do tabernáculo, nem do menorá, nem do candelabro, nem do altar. Mas ele diz que tudo isso é sombra tanto do sacrifício como da verdadeira adoração. Então, Cristo ele abriu a porta e a oportunidade de nós agora termos uma comunhão, como ele teve com o Pai, nós temos uma comunhão profunda com Deus, adentrando no lugar santo dos santos pelo véu que foi rasgado pela sua própria carne. Então, o poder da lei, porque se alguém fosse fiel à lei, né, receberia a salvação, mas ele está dizendo tudo trabalhou para que fosse falível mesmo, para que em Cristo tudo fosse infalível e superior e perfeito. E é isso que ele está exortando, porque aquele que quer voltar para a lei, aquele que quer se auto-justificar, ele vai não alcançar a salvação, porque a salvação ela é pela fé. As obras, sim, em nós, elas confirmam que nós somos alguém regenerados e salvos, mas a salvação é pela fé, é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. E já caminhando para finalizar essa fala de um panorama da lição, ele vai entrar agora, mais uma vez, na exortação do capítulo 10, relembrando a questão do sumo sacerdócio de Cristo, que é perfeito. Mas no capítulo 11 ele entra falando de testemunhos de pessoas, homens e mulheres, que batalharam pela fé, sofreram pela fé, para exortar os cristãos de então, que assim como eles, vivendo na lei, mas olhavam para Cristo pela fé, vocês também têm que perseverar. E ele inicia dizendo, vocês só podem agradar a Deus se for pela fé. Ela é o firme fundamento, ou seja, você sabe que tem um destino a chegar, não consegue enxergá-lo, mas você caminha crendo na palavra que foi dita por Deus. Então ele cita Abel e o seu sacrifício pela fé, ele cita Raabe, e porque ela guardou os espias, e principalmente ele cita Abraão.
Abraão na questão dele ser o pai da fé. Então, pelo chamado de Deus, ele saiu, pela ordem de Deus, ele ofereceu o seu filho, até riu por incredulidade na questão do nascimento de Isaac, mas Deus mostrou a Abraão que ele era fiel, e também o comentarista aos Hebreus, ele abre um leque para a salvação universal. Porque se a salvação ela ficasse ali de forma étnica para Israel, não haveria um outro repouso, ou um repouso melhor. Então, algo muito importante em Hebreus capítulo 11 é quando o comentarista diz: e Deus estava preparando algo para nós, que eles, os heróis da fé, sem nós não poderiam ser aperfeiçoados. E essa coisa perfeita que Deus estava preparando para nós é o que é citado em Apocalipse, que é o tabernáculo de Deus. Então Deus vai tabernacular, vai abrir a sua tenda, que já está preparada lá nos céus, e nós estaremos lá com Ele para todo sempre. Então é uma exortação forte, é uma exortação a nós termos cuidado com a nossa fé, termos uma vida cristã prática, como eu gosto de citar o tripé da firmeza, a oração, a palavra e o jejum, a termos comunhão uns com os outros, e ele cita algo importante para nós honrarmos e para nós olharmos. Ele cita testemunhos. Olhe para os heróis da fé, mas também olhe para Jesus, deixando todo o embaraço e olhando para o nosso autor e consumador da fé. Aí no final, no capítulo 3, ele diz: respeitem e honrem os seus pastores, respeitem e honrem os seus líderes, porque eles velam pela sua alma, eles guardam vocês, e a palavra agora está neles.